A paz do Senhor, querido, seja bem-vindo a mais um culto que nós vamos realizar nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor irá receber o nosso louvor e a nossa adoração que vamos entregar a Ele, e que também Ele irá falar conosco através da palavra que será ministrada pelo nosso querido irmão Adeilton. Fique aqui com a gente, vamos juntos agora louvar e adorar ao Senhor. Vamos lá, fique de pé e vamos marchar, porque nós somos o exército do Senhor, um exército que marcha em nome do Senhor. Vamos lá, pelo Senhor, marchando sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor, marchamos sim. O seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Bem alto agora, vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E para encerrar, nenhum inimigo nos resistirá. Bem alto. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. E que a cada dia, meu querido, o nosso desejo seja o de ir mais fundo, que você tenha no fundo do teu coração, e que externe isso nessa noite, o desejo de conhecer ao Senhor, de buscar ao Senhor mais e mais. Tu és tudo que eu mais quero. Meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro.
quero ver. Pai, eu amo tua presença. Diga teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, o quê? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa. Cante comigo, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Leva-nos mais fundo, Senhor. Existe um lugar secreto aonde nós te encontramos, Deus. Aonde nós te encontramos, Senhor. E lá o Senhor fala conosco. Lá o Senhor cuida. Lá o Senhor revela a sua glória a nós. Leva-nos ao lugar secreto que existe através da adoração a ti, Senhor. Nós queremos mais e mais do teu poder, Jesus, mais de ti, Senhor. Nós queremos ir ao lugar secreto e te ver, Senhor, e te contemplar. Glória a Deus. Que essa canção, meu querido, seja nessa noite a minha e a tua oração. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se eu tiver que chorar, eu chorarei. Se eu tiver que gritar, eu gritarei. Se eu tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer
do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Para isso, se eu tiver que chorar, eu chorarei. Se eu tiver que gritar, eu gritarei. Se eu tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Diga a Ele: eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Fazer tua vontade, Senhor, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração e cante com toda a verdade a Ele. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Senhor, que a tua vontade seja o centro da minha vontade, para a honra e glória do teu nome. Amém. Olá, queridos, a paz a todos. Espero que vocês estejam aí bem firmados no Senhor. Como é bom, né? Glória a Deus pela oportunidade de estarmos aí cultuando ao Senhor. É muito bom mesmo. Então espero que todos vocês estejam bem aí firmados no Senhor. O Senhor guarde cada um de vocês e creio que em breve estaremos juntos aí, unidos aí num culto presencial. Amém? Mas enquanto isso, queridos, vamos continuando aí, buscando ao Senhor, buscando aí tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós e buscando servir a Ele. E o Senhor vai nos aperfeiçoando, mostrando aí, nos dando a direção. Amém? Glória a Deus. Quero fazer aí oração pelas crianças, pelos dizimistas, né, pelos ofertantes, né, que o Senhor aí possa estar guardando vocês e trazendo provisão na vida de cada um de vocês, na vida da família. Amém. Pai, muito obrigado. Primeiramente, Senhor, eu te dou graça, obrigado por esta oportunidade de estar pregando a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mesmo distante, ó Deus, nós temos estado unidos em Ti e na comunhão daquilo que
o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai. Eu oro que essa palavra ela possa entrar no nosso coração, possa fazer ali morada e que nós possamos exercer, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Pai, eu te dou graça, Senhor, por cada um daqueles que tem com o seu coração voluntário, com o seu coração amoroso, trazido o dízimo, as ofertas na casa do Senhor. Seja por meio ali de transferência, seja por meio, enfim, de qualquer forma, Senhor, mas que seja um coração voluntário, que seja um coração amoroso na tua obra, não com peso, né? Certamente não é por força, mas que seja por entendimento, porque é disso que o Senhor se agrada. Obrigado, Pai, que o Senhor continue suprindo a vida de cada um deles, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus, continua trazendo ali a tua palavra nos corações das crianças. Deus, todos aqueles que estão responsáveis por elas, Senhor Deus, possa ali ter o discernimento, Pai, de ensinar, Senhor, conforme a tua vontade. Nós sabemos, Senhor, que nós somos falhos. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós temos que melhorar em várias áreas, Senhor Deus. Mas que nós possamos ter esse coração aberto para ser ensinado. Nós possamos aprender também com elas, aprender o amor, o carinho, o perdão, a compreensão. Deus, que a tua palavra seja como uma semente no coração das crianças, ó Deus, não só do nosso ministério, mas de todas as crianças do mundo. Pai, usa pessoas, Senhor, que possa ali levar a mensagem do Senhor para elas, que possam ensinar daquilo que o Senhor se agrada. Pai, é isso que eu te peço, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas, né? Primeiramente para mim, e também para todos aqueles que a ouvem. O Senhor, a palavra do Senhor, ela é poderosa, queridos, né? Ela pode mudar aí o nosso caráter, o nosso entendimento, nos trazer compreensão verdadeira, né? Totalmente diferente de fábulas que não nos levam a nada. Eu quero trazer falando um pouco sobre tesouros no céu. Não é especificamente um tesouro físico, né? Embora eu possa comentar, trazendo ali de forma simbólica, mas entender, queridos, que o reino dos céus, ele é valioso, ele é de extrema importância e ele começa aqui. Nós sabemos sim que o Senhor um dia virá para nos buscar, para buscar a sua igreja, mas enquanto isso não acontece, nós precisamos entender que o reino de Deus, nós temos que nos dispor, nós temos que investir, nós temos que dar total crédito, porque a palavra do Senhor é a palavra de total confiança. E para começar, eu quero citar um texto que está em Mateus capítulo 13, versículo 44. E é comum que em Mateus ele vai falar muito acerca do reino de Deus, ele vai utilizar essa palavra reino dos céus, né? O reino de Deus. E era comum que os judeus eles poderiam entender melhor quando se falava de reino. E às vezes nós não entendemos tanto, porque nós não temos essa compreensão de reino como daquela época. Mas, querido, nós temos que entender que não estou falando em termos apenas físico, de um reino físico, mas de que o reino de Deus, Jesus saía pregando e ele pregava e ele falava muito acerca disso. Ele dizia, olha, o reino de Deus é como, ou é semelhante, o reino de Deus é como uma pessoa, enfim. Então, o Senhor Jesus, ele trazia situações, falava ali por parábola,
para trazer as verdades do reino. Então, é dessas verdades que eu quero falar. Mateus capítulo 13, versículo 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração, que essa palavra possa entrar no seu coração, na sua mente, e assim como na minha mente e no meu coração também, que nós possamos colocá-la em prática, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos estudando a Tua Palavra, entendendo mais da Tua Palavra, entendendo mais do Teu reino, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, dar total confiança a essa palavra, porque ela é a verdadeira. Porque ela é a palavra fiel, ela é a palavra de Deus. É aquilo que o Senhor declarou. Pai, que o Teu reino é um reino inabalável. É um reino que não pode murchar. É um reino que não pode ser contaminado. É uma aliança eterna, ó Deus, em Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Então que essa palavra possa ali causar um efeito na nossa vida, de forma que haja uma boa compreensão, de forma que haja uma mudança em nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos, a palavra de Deus está dizendo, o Senhor Jesus, ele vai falar que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E esse tesouro, um certo homem, ele acha esse tesouro e ele esconde novamente, porque naquele momento ele não poderia pegar aquele tesouro. Ele não poderia tomar para si. Então ele esconde novamente e ele transbordando, cheio de alegria, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele tesouro. Queridos, é interessante que, em termos de reino, o próprio Senhor, ali mesmo em Mateus, começando por João Batista, é interessante que João Batista ele começa a pregar, preparando o caminho do Senhor, e ele diz assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E logo em seguida Jesus começa a pregar, e o que Jesus está falando é justamente isso. Jesus diz: olha, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E Jesus, quando ele vai designar os apóstolos, ele diz: pregue esta mensagem, o reino de Deus está próximo. Então, o Senhor, ele vinha desde João Batista, a palavra de Deus vinha desde João Batista falando: olha, o reino está próximo. O Senhor começa a pregar: o reino está próximo. E muitas vezes as pessoas entendiam de forma física, e alguns diziam: Senhor, qual é o tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Ou seja, quando que nós vamos sair dessa opressão? Quando que nós vamos sair de toda essa situação? Mas o Senhor falava de um reino espiritual. Então, aqui nesta terra, nós podemos viver tantas coisas que muitas vezes nós não gostaríamos, mas nós precisamos entender que tudo isso vai passar e que existe um reino que é um reino eterno, e é onde nós vamos estar em nome de Jesus. É onde o Senhor está preparando, e Ele está preparando o lugar. E não é simplesmente por mérito nosso, queridos, mas pela graça, pela misericórdia de Deus que nos deu lugar no reino dele. Mas, embora não seja por mérito nosso, nós precisamos entender que também nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos buscar, nós devemos direcionar a nossa vida para esse reino. Porque, entenda bem, a parábola de Jesus, ele está dizendo: olha, o reino de Deus é como um homem que ele vai e ele acha um tesouro. Então, está dizendo que o reino de Deus é um tesouro. O reino de Deus é algo de extremo valor, de extrema importância, queridos.
Porque o tesouro é algo ou alguém que nós depositamos imenso valor, ou mesmo sem depositar, ele por si só é de imenso valor. Às vezes, tesouro, nós podemos falar assim, olha, tal pessoa é um tesouro. Quando a gente fala dessa forma, a gente está dizendo, olha, fulano é valioso, fulano ele é uma pessoa muito querida, muito valiosa. E quando nós entendemos dessa forma, que o reino de Deus é como se fosse um tesouro, queridos, nós precisamos dar maior importância e maior crédito a ele. E muitas vezes nós precisamos nos dispor de tal forma que algumas coisas serão renunciadas por causa do tesouro. Porque, vamos pensar bem, a vida desse homem. Ele vai andando, né? E aí eu estou tentando fazer um cenário para a gente entender melhor que, vamos supor que ele vai andando e ele atravessa um certo local, uma região, um local ali, uma propriedade, e ele acaba percebendo que ali existe um ouro naquela propriedade, só que não é dele, a propriedade não é dele, o ouro não é dele. Então, provavelmente ele vai pensar, essa propriedade ela é de grande valor. Essa propriedade ela tem um ouro aqui escondido que eu encontrei, mas eu não posso pegar para mim. Eu vou esconder novamente esse tesouro. Mas eu sei de uma coisa, isso aqui é muito valioso. Isso aqui é de extremo valor. Então eu preciso fazer algo. Pensa bem. O que ele fez? Porque ele entendeu que ali era valioso. Então ele precisava fazer algo. E a palavra de Deus diz que ele foi, né, depois de ter escondido, ele sai transbordando de alegria, porque o entendimento dele traz alegria. Nós sabemos, queridos, que em alguns momentos nós podemos passar por sofrimento, mas no reino de Deus não é apenas sofrimento, mas nós temos uma alegria que é muito maior do que a alegria que o mundo pode oferecer. Porque aquele homem ele sai transbordando de alegria. E ele precisa fazer uma coisa. Porque a partir daquele momento, a vida daquele homem é mudada, é transformada. Às vezes nós vemos pessoas sendo transformadas, tendo sucesso em algumas áreas, e nós pensamos, nossa, mas essa pessoa que bênção, né? De momento assim, parece que as coisas mudaram. Nem sempre as coisas acontecem de momento, né, queridos? Às vezes a pessoa plantou e plantou, regou, e às vezes nós não estamos sabendo, mas aquela pessoa renunciou coisas para investir ali, para que a vida dela fosse transformada, e nós não percebemos. E aí nós só pensamos que aquilo chegou assim de repente, nossa, foi de repente que o Senhor abençoou, mas nós muitas vezes não entendemos de forma ampla, nós não vivemos aquilo que a pessoa viveu. Então, vamos entender bem que, apesar da vida daquele homem começar a mudar, mas por que mudou? Por que aquele homem teve a vida transformada? Por quê? Primeiramente porque ele entendeu, né? Ele entendeu que aquilo era de grande valor, de extremo valor, que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ter aquela riqueza, para ter, no exemplo de Jesus, aquele reino. Né? E ele sai, e a palavra de Deus diz que ele vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha só, queridos. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar o processo que aconteceu para que aquele homem vendesse as suas coisas. Por quê? Porque ele
ele renunciou. A vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada, porque ele se dispôs a abrir mão de algumas coisas, a vender alguns bens que ele tinha, para ter aquele reino. Olha só, e vamos pensar da seguinte forma, já pensou aquele homem falando assim, olha, eu estou vendendo tal coisa, eu estou vendendo minha fazenda, eu estou vendendo o meu gado, né? Eu estou vendendo a minha carruagem. E as pessoas poderiam perguntar, mas por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo essas coisas que eu não estou entendendo? E certamente ele vai dizer, não, porque eu preciso fazer um investimento, eu preciso comprar algo de muito valor. Eu preciso desses valores porque eu achei algo interessante, que vai mudar a minha vida, que vai transformar a minha vida. E eu não posso perder essa oportunidade. Então, vamos pensar da seguinte forma e entender que ele conseguiu vender tudo aquilo, os seus bens, porque a palavra de Deus diz, ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, ele vendeu o que tinha e ele está ali com todos os recursos necessários para fazer uma compra ou para fazer ali uma troca, enfim. Ele vai fazer uma negociação. Né? E ele vai comprar aquele campo. Já pensou ele chegar para o dono do campo e dizer assim, eu quero comprar o seu campo. Eu preciso dele, eu entendo que ele é muito valioso. E o dono falou, mas por que você quer comprar? Mas por que você deseja tanto esse campo? Não está à venda. O campo não está à venda. E ele falou, não, mas eu pago, eu estou tentando, queridos, ali trazer esse cenário para a gente entender melhor a palavra. E eu imagino que ele possa dizer, eu pago mais. Eu deposito um valor maior, ou eu trago mais bens para a gente fazer essa troca. Mas de uma coisa é certa, queridos, ele teve sucesso. Ele teve sucesso porque, primeiro, ele entendeu que aquilo era de suma importância para ele. Que aquilo era valioso para ele. Às vezes a gente não dá tanto valor assim à palavra de Deus. Às vezes nós não damos valor ao serviço na igreja. Às vezes nós não damos tanto valor assim ao que o Senhor colocou nas nossas mãos, aos nossos talentos. Às vezes nós deixamos o nosso talento de lado. O Senhor colocou nas nossas mãos e o Senhor espera que nós façamos alguma coisa. Muitas vezes nós enterramos os nossos talentos. Nós enterramos os nossos dons e nós queremos apenas viver um evangelho que o Senhor venha trazer o pão na nossa boca. O Senhor, claro, é um Deus de graça e misericórdia, mas o Senhor deseja, queridos, que eu e você usemos os nossos talentos, usemos os nossos dons para o reino dele. O Senhor nos deu e Ele deseja que nós façamos isso. Muitas vezes nós enterramos, muitas vezes nós não damos tanto crédito. Então, queridos, que nós possamos entender que o reino de Deus, assim como o Senhor falou, é como este homem, que ele acha um tesouro e ele passa a procurar, a investir todos os seus recursos para adquirir aquele tesouro. Por quê? Porque o reino de Deus tem um valor imenso. Muitas vezes que nós nem entendemos, nem compreendemos e nós não damos o devido crédito. Mas eu quero trazer duas referências importantes, queridos. Quero trazer duas referências importantes para a gente entender um pouquinho mais e nas palavras de Jesus, o quanto esse reino a gente tem que nos dispor e a gente vai abrir mão de algumas coisas
para tê-lo, querido. E eu falo novamente, não é simplesmente por mérito nosso, mas independente de mérito ou não, queridos, o reino de Deus, a própria palavra diz que depois de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Então nós precisamos nos esforçar e nós precisamos, em detrimento de qualquer situação, nos levantar em oração, nos levantar em declarações, dizer que o Senhor é conosco, que nós estaremos no seu reino quando ele vier nos buscar, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Porque, desculpa, a própria palavra do Senhor, Provérbios capítulo 2, versículo 4, diz assim: se buscar a sabedoria como a prata, e a procurar como se procura tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Percebe que quando ele começa dizendo assim, se buscar. Então o se, ele é condicional. Ele depende se a pessoa se dispor, se a pessoa buscar, se a pessoa se levantar. Queridos, às vezes nós estamos, às vezes, deitados diante de algumas situações, desanimado diante de algumas situações, e isso, em alguns momentos, é condicional. Não é porque Deus quer daquela forma, mas é uma condição, igual essa palavra, ele está dizendo, se você buscar sabedoria como você procura tesouros escondidos, você entenderá o temor do Senhor. Então existe uma busca, existe uma disposição, existe uma saída, queridos, em nome de Jesus. Então nós oramos, eu oro, eu não sei a situação que você está vivendo, mas você pode estar aí com situação de enfermidade, né? Você pode estar aí com situações difíceis na área financeira, você pode estar aí com situações difíceis na vida pessoal ou na vida familiar em geral, queridos, mas algumas coisas dependem desse se a gente fazer, se a gente se levantar, se a gente clamar ao Senhor e buscar no Senhor uma resposta. É condicional. Então eu quero trazer duas referências, duas situações que Jesus ele traz esse ensinamento. Lucas capítulo 12. Se nós lermos Lucas capítulo 12, é um entendimento que o Senhor está trazendo para algumas pessoas ali. E no início o Senhor está ensinando, né, algumas pessoas, e chega um certo homem, ali no capítulo 12 de Lucas. Chega um certo homem e questiona o Senhor, dizendo: Senhor, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança, os bens. E aí Jesus ele questiona aquele homem, dizendo: olha, por acaso eu sou juiz ou repartidor entre vocês? Então, depois que o Senhor fala essas coisas, o Senhor ele começa a falar em parábola de um certo homem que ele é rico e ele tem ali as suas plantações e ele vai colher as suas plantações, só que o local que ele vai depositar, os celeiros, não cabe. Não cabe a sua plantação, porque ele tem muito. Ele tem em grande quantidade. E então aquele homem na parábola do Senhor, aquele homem vai dizer: o que eu vou fazer agora? Porque eu tenho muita coisa. O que eu vou fazer? Porque não cabe mais nesse celeiro. Não cabe mais aqui onde eu posso depositar. E aquele homem, ele diz assim: olha, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar esses aqui e eu vou construir outros maiores. Vou fazer outros maiores, certamente vai dar certo. E aí o Senhor fala no final daquela parábola,
parábola dizendo: louco. Lucas capítulo 12, versículo 20. O Senhor diz: contudo, Deus lhe afirmou: tolo, né? Ou em outra versão, louco. Esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os teus bens que tens entesourado, para quem será? Então, percebe que é uma palavra que para muitos é uma palavra forte. O Senhor dizendo: louco, essa pessoa é louca. Hoje mesmo te pedirão a tua alma e o que tu tens, para quem ficará? Agora, queridos, será que o Senhor é contra o ter muito, é contra os bens? Claro que não. Mas o Senhor quer trazer um ensino de que há diferença entre o ter e o que o coração e onde o coração está. Há uma diferença, queridos, entre nós termos e qual a importância que nós damos para aquilo. Qual a importância? O Senhor não é contra ter, mas o Senhor dizendo, olha, no versículo 21, isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, aqui o Senhor está dando a resposta. Ele está dizendo, é isso que acontece. São essas coisas que acontecem quando as pessoas, elas vivem para elas. Elas vivem para as coisas que ela tem. Ela não dá crédito para as coisas de Deus. Elas não vivem para as coisas de Deus. Elas não valorizam as coisas de Deus. É isso que acontece. Então, o Senhor quer trazer umas verdades, não no sentido de que nós não podemos ter, mas onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Porque a pessoa ali, ela estava preocupada somente com ela. Então ia chegar um momento que a vida dela poderia ser tomada e tudo aquilo que ela construiu, para quem será? O Senhor questionou, quem será? Para quem ficará? Então o Senhor está trazendo uma comparação com pessoas que pensam somente em si e não desenvolvem as suas virtudes em Deus. Porque a palavra louco não é simplesmente a pessoa, ela perdeu alguns sentidos do cérebro, ficou totalmente pirada, louca. Não é nesse sentido, mas o louco aqui é a diferença entre uma pessoa que dá crédito somente àquilo que ela tem e que é tomado por uma avareza e que é tomado por uma busca incessante de coisas do mundo em detrimento das coisas de Deus. Ela não procura viver as virtudes que Deus tem para ela. Ela não procura viver as virtudes da palavra de Deus. Ela está preocupada somente com ela, com as coisas dela. E por isso o Senhor chama isso é loucura. Isso é loucura. Mais adiante você vai se dar mal. Você precisa viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Que são coisas maiores, porque é o reino de Deus e não dá para se comparar o reino de Deus com o reino deste mundo. Porque as coisas deste mundo, o reino deste mundo passará. Mas a palavra de Deus, o reino de Deus nunca vai passar. Porque o reino é eterno e o Senhor vai julgar com justiça. O Senhor vai julgar com justiça. E o outro ponto, queridos, em Lucas mesmo, capítulo 12, é interessante que tudo isso que eu estou falando, existe um contexto no capítulo 12 de Lucas, porque o Senhor vai seguir falando assim, olha, então, não se preocupe, o Senhor dá algumas orientações, ele vai falar, não se preocupar com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer. Agora, a preocupação, ela existe, mas o Senhor quer trazer o nosso coração, o coração daquelas pessoas, porque o Senhor vai virar para alguns discípulos que estavam ali com ele, algumas pessoas que estavam com ele, diz, não se preocupe com essas coisas. Por quê? Porque o Senhor vai trazer algumas verdades, porque se a minha preocupação estiver só naquilo, eu vou fazer um bloqueio de forma que eu não vou viver as coisas que Deus tem para mim. E o Senhor fala, no capítulo 32, ou melhor dizendo, capítulo 12, versículo 32 ao 34, o Senhor diz, não
tenha medo ao pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens, dê esmolas, façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastam, tesouros inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então nota, queridos, que eu quero trazer alguns ensinamentos para nós dessa passagem. O Senhor começa falando: não tenha medo ao pequenino rebanho. Então não sei se o pequenino é porque poderia ter poucas pessoas, eu acredito que não, mas o pequenino pode ser pela pequenez que as pessoas eram ali diante de algumas situações. O Senhor está dizendo: eu entendo, percebe que o Senhor nos entende, o Senhor sabe, eu sei que vocês são pequenino. Não temam, eu quero que vocês não temam, pequenino rebanho. Eu sei que vocês são pequenos diante de algumas situações, que vocês não conseguem, que vocês não podem, mas eu estou com vocês. Eu vou trazer provisão para vocês. Eu vou ajudar vocês a buscarem. Então, o Senhor diz: não tenha medo, pequenino rebanho. O Senhor deu-nos o seu reino. Olha só, o Senhor faz uma declaração que Deus deu o reino dele. Dizendo que existem coisas bem mais valiosas que possamos nos preocupar, que podemos nos preocupar. Existem coisas que às vezes nós não vivemos porque nós não damos o devido valor. E o Senhor está dizendo: olha, eu te dei o reino. Você terá parte no reino, você viverá nesse reino, ó pequeninos. Eu sei que vocês são pequenos, mas tem coisas grandes esperando por vocês. Tem coisas valiosas esperando por vocês. Agora, o que precisamos fazer? Nessa mesma passagem, o Senhor está dizendo: bolsas que não desgastam, tesouros inesgotáveis no céu. Significa que nós temos recompensas. Sim, o Senhor tem recompensas para nós, queridos, mas nós precisamos usar os nossos dons, nossos talentos, nós precisamos ali viver as virtudes do que o Senhor tem para nós no seu reino, porque coisas grandiosas nos esperam, e o reino de Deus, ele começa aqui. Aquilo que nós precisamos viver, algumas coisas que nós precisamos viver, precisa ser aqui. Amém? Agora, o coração, ele é o mapa do tesouro. Não sei se você já assistiu a alguns filmes ou desenhos, quando a pessoa está ali com o mapa e ela quer encontrar um tesouro, e aquele mapa está todo rabiscado ali, floresta de um lado, caminho para o outro, de repente já tem uma encruzilhada ali, nós encontramos algum X, que é uma possibilidade de ser onde o tesouro pode ser encontrado. Mas note que o coração é o mapa do tesouro, porque o Senhor disse: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então o tesouro vai estar onde o coração está. Significa o quê? Que aquilo que damos o maior valor é onde o nosso coração está. Então vamos nos avaliar, queridos. Onde que o nosso coração está depositado? Qual é aquilo que nós damos maior valor, maior crédito? Será que é o nosso sucesso particular, independente das coisas de Deus? Será que é os nossos bens? Será que são pessoas? Será que são conquistas? Porque eu não estou falando só de coisas ruins, querido. Estou falando de coisas boas. O Senhor diz: olha, o seu coração, se o seu coração estiver lá, é lá que vai ser o seu tesouro. Às vezes, nós vemos pessoas vivendo coisas assim de tanto sucesso, queridos. E algumas coisas é por mérito de fato, mas é por mérito porque aquela pessoa, ela dá muito valor. E por ela dar muito valor àquilo, ela se esforça bastante. Percebe que quando a gente dá valor
a alguém ou alguma coisa, a gente se esforça bastante para ver aquilo bem, né? Para que tudo vá bem. Por quê? Porque a gente deu valor, o nosso coração está ali. E se não há um sucesso, existe uma frustração. Por quê? Porque a gente colocou total confiança. Porque nós colocamos todo o nosso sentimento naquilo. Todo o nosso coração está naquilo. Amém? Então a pergunta é, onde está o nosso coração? Queridos, o Senhor quer que você viva coisas extraordinárias no reino dele. Mas assim como o Senhor declarou a palavra no início, nós precisamos nos dispor, nós precisamos viver e entender qual a coisa que é mais valiosa para nós. O que é de maior valor. Qual tem sido o nosso tesouro, queridos, na nossa caminhada? Quais são as coisas que nós temos dado maior importância? Eu quero que você fique com essa palavra, que você possa refletir, que você possa ali conversar com o Senhor, entender e dizer, Senhor, onde meu coração está? Sei lá, quais são as coisas que eu tenho dado maior importância? Será que eu tenho procurado viver para Ti, de fato? Será que eu tenho procurado viver as virtudes de Deus que o Senhor tem para mim? Que eu tenho feito? São questionamentos, Senhor, queridos, que o Senhor vai te dar a resposta, não sou eu, né? Mas o Senhor vai te dar a resposta, amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém, queridos, que você possa ali pegar o seu talento, seus dons, e depositar no Senhor, viver para Deus. Se um dia você viveu coisas extraordinárias no Senhor, e hoje você olha para isso e entende que você enterrou o seu dom, você enterrou os seus talentos, ou talvez está usando eles não para Deus, mas para coisas ruins que desagradam ao Senhor, volte para o Senhor e viva coisas extraordinárias em nome de Jesus. Aleluia. Baseado nessa palavra, queridos, eu quero fazer uma oração que você possa ali viver coisas extraordinárias. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso e o Senhor nos dá parte no Teu reino. Oh, Senhor, nós aguardamos, Senhor, a Tua vinda, Jesus. Nós sabemos que coisas difíceis nós podemos passar aqui nesta terra, mas também nós sabemos que coisas maiores nos esperam. Senhor Deus, que nós possamos dar o devido valor, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que nós possamos dar o devido crédito à Tua palavra, à Tua mensagem, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, que nós possamos viver, Senhor, aquilo que o Senhor já preparou para nós. Deus, obrigado pela Tua misericórdia para conosco. Senhor, oh Senhor, glórias ao Teu nome. Deus, que os irmãos possam viver ali coisas extraordinárias, Senhor, e possam olhar para o Teu reino como algo de grande valor, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço. Fique firme nas pegadas de Jesus e até o nosso próximo encontro. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Glória a Deus, querido. Que palavra abençoada. Que coisa linda. Que isso possa entrar no meu e no seu coração e gerar os frutos em nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando o nosso irmão Adeilton. Obrigado por nos trazer da parte de Deus essa palavra
tão revelada. Glória a Deus. Querido, se você deseja fazer um pedido de oração, preencha o link do formulário que está aparecendo aí para você, que nós iremos orar pela sua vida. E agora eu quero te abençoar para que você continue tendo um restante de semana cheio do poder de Deus, cheio da graça e da unção do Senhor. Que estenda as tuas mãos aí, meu querido, que a unção, a graça, a paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo te acompanhem nesta semana. Aonde você colocar as palmas das tuas mãos e a planta dos teus pés, você possua por herança em Cristo Jesus. Que o Senhor cure o nosso corpo, sare a nossa alma e edifique o nosso espírito. Lembrem-se sempre, meu querido, fiquem firmes na fé, na esperança e no amor. Te espero agora domingo às 18 horas para juntos louvarmos e adorarmos ao Senhor novamente através deste canal. Até mais, queridos!